Nós vamos à temática do Natal. Eu chamo os irmãos ao Evangelho que fala sobre o nascimento de Jesus, as obras de Jesus, a morte e a ressurreição de Cristo Jesus, escrito por Mateus, capítulo 1, versículo 21. Mateus capítulo 1, o versículo 21 será a nossa leitura. Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 21, diz o texto sagrado: ela dará à luz um filho. Esse ela aqui, no caso, Maria. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Novamente, ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Esse texto, essa fala, ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, é a fala do anjo do Senhor a José. José teve um sonho, e nesse sonho um anjo aparece para José e diz para José não temer em tomar Maria como sua mulher, porque nesse contexto Maria estava em contrato de casamento com José. Maria ia casar com José, eram noivos, estavam se preparando para casar. E de repente Maria foi agraciada, favorecida. Maria foi agraciada por Deus em gerar Cristo, em dar luz a Cristo, ao Filho de Deus. E antes dela estar gestante, o relato dos evangelhos diz que o anjo Gabriel aparece a Maria e diz para Maria que ela daria luz a Jesus. E Maria fica atônita e interrompe a fala do anjo Gabriel e diz para ele: eu sou virgem. Eu não conheço homem, eu sou virgem, como que eu vou ficar gestante? E o anjo Gabriel disse para ela que o poder de Deus cobriria ela, envolveria ela, aconteceria algo milagrosamente. O Espírito Santo geraria nela a pessoa bendita de Cristo Jesus. Ela ficaria gestante, o Espírito colocaria Cristo nela, sem ela nunca ter conhecido homem algum. E o anjo diz isso para ela, e ela disse ao anjo: assim seja feita a vontade do Senhor. A serva de Deus aceita a vontade do Senhor. E portanto, nesse contexto, Maria já está grávida. Maria já está gestante. E José não teve essa revelação que Maria teve, ele não estava entendendo, e ele iria deixar o contrato de casamento com Maria, a fim de não ter esse escândalo dela estar gestante. Antes deles se casarem, José deixaria Maria, romperia com o contrato de casamento. De repente entra esse texto, aonde José teve um sonho, e nesse sonho o anjo do Senhor aparece a José e diz para José: José, não temas em tomar Maria como sua esposa. Não deixe Maria, pois ela está gestante, ela está grávida. Não porque ela conheceu homem algum, mas o Espírito Santo gerou isso nela. O Espírito Santo gerou a gravidez nela, e ela está grávida, e ela conceberá, dará luz ao Filho de Deus. Ela dará a luz, e você colocará o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Portanto, José, ela vai dar luz ao Messias.
Ela vai dar luz ao ungido de Deus, ao esperado, ao profetizado. Não temas em tomá-la como sua esposa. E após José despertar desse sonho, o anjo ainda disse para ele que isso estava se cumprindo, a profecia de Isaías. E José obedeceu por meio desse sonho, dessa revelação, e continuou com Maria. Não se conheceram até antes de Jesus nascer, eles não tiveram relação alguma. Portanto, essa é a fala do anjo a José. E é em cima desse versículo que eu quero pregar aos irmãos essa manhã, onde o anjo disse para José: ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus. E é aqui que está o nosso sermão dessa manhã. Ela dará à luz a um filho. E esse, como nós vimos aqui mais cedo no estudo, o Natal ele tem sido desfigurado pela cultura que nós estamos inseridos. O Natal veio de muitas origens pagãs, mas se podemos trazer o seu sentido verdadeiro, o seu significado verdadeiro, é esse: que Maria deu luz a Jesus. Maria concebeu Jesus. E aqui está sendo um cumprimento, o anjo está alertando a José de um cumprimento de uma profecia desde o Antigo Testamento. O Antigo Testamento já falava sobre o nascimento de Jesus, sobre a vinda de Jesus. Olha o que diz o profeta Isaías no capítulo 7. Isaías capítulo 7, versículo 14. Isaías capítulo 7, versículo 14. Deus está dizendo por meio do profeta Isaías: por isso, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Emanuel. Essa é uma profecia há mais de 700 anos atrás de Jesus. Deus está dizendo por meio de Isaías que o sinal seria que uma virgem ficaria grávida. E na natureza humana, biologicamente falando, isso é impossível. Mas um milagre aconteceu: a virgem ficou grávida e ela daria à luz a um filho, e ele se chamaria Emanuel, Deus conosco. Essa é uma profecia do Antigo Testamento, já estava sendo profetizado sobre a vinda de Cristo, e ele viria de maneira milagrosa. A virgem conceberia, a virgem daria luz a um filho, do qual ele se chamaria Emanuel, e essa profecia se cumpriu. Capítulo 1 de Mateus, que é o capítulo do nosso texto, essa profecia se cumpre. Capítulo 1 de Mateus, versículo 16. Versículo 16. Esse texto é a genealogia de Jesus, do versículo 1 ao versículo 17, está falando da genealogia de Jesus. É aquela parte bíblica que alguns gostam de pular, né? E fulano gerou Beltrano, Beltrano gerou Ciclano, e Beltrano gerou Ciclano. E quando chega no versículo 17 diz: e Jacó gerou José. José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Portanto, aqui a profecia se cumpriu. Isaías disse que a virgem daria luz a um filho. Agora o Novo Testamento está relatando, Mateus está relatando que Cristo nasceu, que Cristo veio ao mundo. E olha que coisa linda, irmãos. Essa é a genealogia onde fala que fulano gerou Beltrano e Beltrano gerou Ciclano. Quando chega no versículo 16, não diz que José gerou Jesus. Jacó gerou José, mas José não gerou Jesus. Só diz que José era marido de Maria, da qual nasceu Jesus. Ou seja, Jesus nasceu de maneira milagrosa, de maneira da qual virginal, da qual Maria era virgem. Mateus está deixando explícito para nós que não foi José, não foi o sêmen de José, mas Cristo veio de maneira milagrosa, pelo Espírito de Deus, no ventre de Maria.
Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Ele não veio de José, ele veio do Pai. Ele foi gerado pelo Espírito. Toda a genealogia mostra quem gerou alguém. E quando chega em Jesus, não foi José. Foi o Pai, foi o Espírito quem colocou Jesus no ventre de Maria. A profecia se cumpriu. A profecia se cumpre. Olha esse outro versículo, Lucas capítulo 2. Evangelho de Lucas capítulo 2, versículo 7. E ela deu à luz ao seu primogênito, ela Maria, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. A profecia se cumpriu. Ela deu à luz ao seu primogênito, Jesus nasceu. Jesus veio ao mundo. Maria e José estavam em Belém. As hospedarias estavam cheias. Naquele momento, ela deu à luz a Jesus, ela envolveu ele em panos e o colocou numa manjedoura. Não havia lugar na hospedaria, a profecia se cumpre. Cristo nasceu, é rolado em panos, colocado numa manjedoura, numa estrebaria. E eu gosto de uma frase do Josemar Bessa que ele diz: numa manjedoura era colocada a comida das ovelhas. Cristo foi colocado na manjedoura, porque Ele é o nosso pão. Ali ficavam os alimentos dos animais e Cristo é posto ali. Não tem lugar para Ele na hospedaria, nos quartos. Maria coloca Ele na manjedoura, lugar onde os animais se alimentam, ou uma casa onde a família vive e os animais comem nessa casa. Cristo é posto ali. Ele é o nosso pão vivo, Ele é o nosso alimento. Cristo nasceu, a profecia se cumpriu. Jesus nasceu. Ainda em Lucas, no capítulo 2, versículo 11, olha o que diz no versículo 11, a profecia se cumpriu. Hoje, é o anjo falando para os pastores que estavam no campo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. O anjo olha para os pastores que estavam no campo, eles viram a glória de Deus. Deus se revelou ali de maneira gloriosa com os anjos, e um dos anjos se dirige aos pastores e diz que na cidade de Davi, em Belém, nasceu quem? O Salvador. Quem nasceu não foi mais um qualquer. Quem nasceu não foi mais um político. Quem nasceu não foi mais um militante, não foi mais um profeta, não foi simplesmente um mestre. Quem nasceu não foi simplesmente um ser humano qualquer. Quem nasceu foi o Salvador. O Salvador veio ao mundo, o Salvador nasceu. E Mateus e Lucas, escrevendo o Salvador nasceu, isso fala que chegou para eles salvação. O Salvador nasceu, quem veio ao mundo foi o Salvador. Não é mais um profeta, não é mais um político, não é mais um legislador, não é simplesmente mais um mestre. É o Salvador que nasceu, que é o Cristo. A palavra Cristo é o mesmo que para Messias, ungido, separado. Quem nasceu foi o Cristo, separado, ungido, Messias. Quem nasceu foi o separado de Deus, ungido de Deus. Quem nasceu foi o Senhor. Esse Senhor fala da sua divindade, do seu senhorio, da pessoa que Ele é divina. Quem nasceu foi Deus. Olha que glorioso é isso, Deus nasceu, o divino veio ao mundo. Quem nasceu foi o Senhor. Quem nasceu foi o Salvador, quem nasceu foi Cristo próprio. João Batista disse: virá o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Virá o Cordeiro de Deus, eu não sou digno de tirar as sandálias dos seus pés. Está vindo alguém que é maior do que eu. O próprio João Batista disse: eu não sou a luz, mas eu falo da luz que está vindo.
Eu só estou preparando o caminho desse que está para vir. Quem nasceu, portanto, foi o Salvador, foi o Cristo, foi o Senhor. É por isso que a nossa esperança está sempre nele. A nossa esperança não está nos homens, a nossa esperança está nele, porque quem nasceu foi o Salvador, foi o Cristo, foi o Senhor. Ele veio ao mundo, a profecia se cumpriu, Jesus nasceu. E Paulo explica isso de forma linda, de forma gloriosa, sobre esse nascimento, esse esvaziamento, essa vinda de Cristo. Filipenses capítulo 2. Põe para a gente, Gabriel, Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 6. O apóstolo Paulo diz que, embora sendo Deus, Jesus sendo Deus, Jesus é Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Ele é 100% Deus, sentado no seu trono glorioso. Desde antes da fundação do mundo, toda a eternidade, essa dança trinitariana, o Pai amando o Filho amando o Pai, o Espírito nesse elo de amor, não foi criado, Ele é o Criador, ninguém fabricou Ele é Deus, Ele é Deus, glorioso, seres angelicais o adoravam, 100% Deus, divino, transcendente, imutável, absolutamente Deus. Mas ele não considerou ser igual a Deus. Ele abriu mão desse privilégio. Ele abriu mão desse privilégio, não considerou ser igual a Deus, algo que devia apegar-se. Ele abriu mão. Versículo 7. Mas esvaziou-se a si mesmo. Ele não deixou de ser Deus, ele continua sendo Deus, mas ele abriu mão desse privilégio glorioso, ele abriu mão desse reino glorioso, ele abriu mão desse reinado em glória que ele tinha e se esvaziou de tudo isso, vindo a ser servo, nasceu, veio ao mundo como servo, e no original esse servo aqui é como escravo, sujeito à lei. Veio ao mundo como servo, debaixo da lei. Ele que está acima da lei está sob a lei. Veio ao mundo como servo, tornando-se semelhante aos homens. Tornou-se um de nós, um da nossa espécie, um ser humano com alma, corpo, 100% Deus e 100% homem. Chorava, se irava, sentia fome, sede, cansaço, dores, sangrou, tornou-se semelhante aos homens, semelhante aos seres humanos, se tornou um de nós. Versículo 8. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo. Ele foi descendo, foi se humilhando mais ainda. Ele não só foi humilhante para ele se esvaziar de toda a sua glória nesse estado de humilhação, como ele vai descendo mais ainda nesse estado de humilhação, foi obediente até a morte, morte de cruz. Cristo nasceu, deixou o seu trono, deixou a glória, se despiu de toda a sua glória, seres angelicais cantando, bendizendo, e agora ele veio ao mundo, nasceu, está numa manjedoura, envolto em panos, irmãos. Aquele que os anjos cantavam, adoravam, aquele que criou o céu, terra, mar e todas as coisas que nelas estão, agora está no mundo, e aos 33 anos de idade sendo xingado, aos 33 anos de idade, dentro de um concílio religioso, e os homens escarnecendo dele, os fariseus, batendo na cabeça dele, dizendo: tu não és profeta, adivinha quem te bateu? Zombando dele: tu não és rei, desce daí, se você é rei, salva-te a ti mesmo. Passando pela vida dolorosa, sendo xingado, recebendo cuspe na face, sendo esbofeteado, ele se humilhou e foi obediente até a morte.
foi obediente até a morte, se tornou servo, se tornou um de nós. Jesus nasceu, veio ao mundo, se despiu de toda a sua glória. Portanto, o Natal fala dessa encarnação do Verbo eterno, que o Espírito de Deus aplica isso em nós. O Natal anuncia que o Criador do Universo entrou na história e vestiu pele humana. Irmãos, é Deus em forma de homem. O Natal fala desse glorioso mistério que a mente mais brilhante não pode alcançar. Qual? Deus se fez homem. O Rei dos Reis se fez servo. Ele é o Rei que nasceu servo, o Deus que se fez homem, o transcendente que se esvaziou de toda a sua glória. Sendo rico, se fez pobre. O eterno entrou no tempo, o infinito nasceu de uma virgem. O invisível tornou-se visível, o ser sobrenatural reduziu-se ao natural. Aquele que nem o céu dos céus pode contê-lo, foi enfaixado em panos e deitado numa manjedoura. Aquele que os anjos cantavam, adoravam, se fez homem, se fez um de nós, sangrou até a morte, sentiu as agonias dos homens, foi tentado no seu corpo físico e mais do que tudo isso, na cruz foi imputado nele todos os nossos pecados. Cristo nasceu, Jesus veio ao mundo. Billy Graham disse: o dia mais importante na história não foi o dia em que o homem pisou na lua, mas foi o dia em que Deus pisou na terra. O dia mais brilhante não foi o dia que o homem foi à lua e há controvérsias, mas o dia mais importante foi o dia que o Deus invisível se tornou visível. O ser transcendente se tornou palpável, pegando no queixo de prostitutas e dizendo: vinde a mim. Olhando para publicanos e dizendo: Salvador chegou, siga-me. Olhando para os homens e dizendo: eu vim vos salvar. Vim libertar os cativos e os oprimidos do diabo. Esse foi o dia mais brilhante da história da humanidade. Deus se fez homem. Deus nasceu, Jesus veio ao mundo. Esse é o verdadeiro sentido que nós devemos ter nessa festa comemorativa, com tantas iguarias, ceias finas, presentes, alegria, júbilo. Jesus nasceu. Cristo veio ao mundo. O Verbo de Deus se encarnou. Agora a pergunta é: por que Jesus nasceu? Por que Jesus teve que vir ao mundo? Por que Jesus nasceu e veio ao mundo? O anjo responde para José. Mateus capítulo 1, nosso versículo lá. Mateus capítulo 1, versículo 21. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus. Portanto, Jesus nasceu, a profecia se cumpriu. E o anjo diz para José o motivo dele nascer: porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Esse foi o motivo de Jesus vir ao mundo. Ele nasceu para nos salvar. Ele veio ao mundo para nos salvar. Por que Jesus nasceu? Por que Jesus teve que se tornar homem? Porque o pecado entrou por um homem. Foi um da nossa espécie que quebrou a lei. Foi um da nossa espécie, melhor, que desobedeceu a Deus. Foi um da nossa espécie que se desviou. Foi um ser humano, foi um de nós. Portanto, o pecado não tinha como sair. Não tinha como a justiça de Deus ser satisfeita somente no animal. Por isso que de ano em ano o sumo sacerdote tinha que entrar lá, porque a justiça de Deus não era satisfeita apenas no animal, tinha que ser um da nossa espécie, um ser humano, um de nós. E ninguém chegava à altura de cumprir a lei. Isso que é glorioso no Evangelho, meus irmãos.
E no Evangelho não é Deus pedindo para a gente se salvar. Não dá, quebramos a lei, caímos em Adão. Isso que é lindo no Evangelho é Ele se esvaziando e dizendo: eu vim para te salvar. Isso que é lindo no Evangelho é Ele se tornar homem. Eu gosto do que C.S. Lewis fala, que a encarnação de Jesus é comparado a nós nos tornarmos uma formiga, uma verme, algo minúsculo, uma lesma, melhor. C.S. Lewis diz que a encarnação de Jesus é comparada ao homem se tornar uma lesma, a uma formiga. Cristo saiu da eternidade do lado de lá para entrar nesse mundo, se tornar um de nós, para nos salvar. Para nos salvar. Abraão não podia, Jacó não podia, nenhum dos patriarcas, nenhum dos profetas, todos eles apontavam que viria um. O próprio Deus disse e profetizou para Adão e Eva, e não só para eles, mas Ele profetizou no Éden, o Evangelho virá um, a semente da mulher virá um que esmagará a cabeça da serpente. Ele se tornou homem, Ele veio ao mundo para nos salvar. Foi Ele que disse, Lucas capítulo 19, olha o que Ele disse sobre a sua vinda. Lucas capítulo 19, versículo 10. Jesus diz: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Caímos no Éden, nos perdemos no Éden, nos desviamos no Éden. Não tinha como, com o nosso próprio esforço, voltar para Ele. Não tinha como a gente escalar o céu e se achegar a Ele, com os nossos próprios esforços. Mas Ele veio, Ele nasceu, Ele se esvaziou, Ele assumiu forma de homem. Irmão, como isso é poderoso! Ele veio buscar, nos perdemos, e Ele veio nos buscar. Ele veio dizer: você não vive sem mim, eu te amei antes da fundação do mundo. Ele veio nos buscar, salvar o que estava perdido. Estávamos perdidos, fora do caminho, andando erroneamente, desviados, e Ele veio nos buscar. Ele veio nos colocar nele de volta, Ele veio nos chamar para Ele. Ele se encarnou, veio nos buscar, nos salvar. Aqueles que estavam perdidos, se tornou um de nós para nos salvar, para nos buscar. Nós que estávamos perdidos, enveredados na concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, mortos em nossos delitos e pecados, totalmente perdidos, longe de Deus, destituídos da glória, longe dEle, afastado dEle, quebrando a lei, bebendo iniquidade, vivíamos iníquos, pecadores. Ele que é 3 vezes santo, poderia condenar o mundo inteiro, mas veio nos buscar. Viu a gente perdido em pecados, em ofensas. Eu lembro do adolescente que eu era, eu sempre falo isso quando posto nas mensagens. Eu ofendi a santidade de Deus, mas Ele decidiu nos buscar, irmãos. Essa mensagem poderia ter como título: e se Jesus não viesse? E se Jesus não nascesse? E se Jesus não se encarnasse? Continuaríamos perdidos. Se esse verbo não se encarnasse, se esse menino não viesse ao mundo, continuaríamos perdidos. Se esse sol da justiça não brilhasse em nós, continuaríamos perdidos. Se esse Filho de Deus não se tornasse Filho do homem, continuaríamos perdidos, condenados, mortos, continuaríamos sendo pecadores. Mas a graça dele apareceu, o amor dele apareceu. Esse amor se encarnou, essa graça se encarnou. Graça é Deus dar dele mesmo na pessoa de Cristo. Graça é Deus dar-se dele mesmo na pessoa de Cristo.
Ele se encarnou para nos buscar, nós que estávamos perdidos. Portanto, Jesus nasceu para nos salvar. Há uma fala que diz, milhares de vezes na história, um bebê se tornou um rei para governar uma nação. É o que vemos. Um bebê nasce para se tornar rei e governar. Um bebê nasce e quer se tornar poderoso. Um bebê nasce e quer governar, quer reinar. Mas só uma vez na história, apenas uma vez, um rei poderoso, glorioso, se tornou um bebê para salvar as nações. Só uma vez na história, o rei dos reis, não é simplesmente um rei de uma nação, é o rei dos reis, rei de todo o globo terrestre, o rei dos reis, se tornou bebê, se esvaziou para salvar, para nos salvar. Portanto, Jesus nasceu para nos salvar. E o anjo disse para José, ela dará à luz um filho e porás o nome nele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O anjo foi específico. Ele vai salvar o povo dos seus pecados. Jesus veio, nasceu para nos salvar. Nasceu para nos salvar de uma vida escravizada pelo pecado. Jesus nasceu para nos salvar dos nossos pecados, dessa natureza que escraviza o homem, dessa natureza que coloca o homem escravo dela, para salvar o seu povo dos seus pecados. Foi o motivo dele vir ao mundo, nos salvar dos nossos pecados, dessa natureza que nos escraviza, dessa natureza corrompida, pecaminosa, dessa natureza corrupta que não quer Deus. Ele veio para nos salvar dos nossos pecados, dessa natureza. Ele veio para nos resgatar dos nossos pecados. Olha o que diz 1 carta de João, capítulo 4, versículo 10. João, falando sobre a vinda de Jesus ao mundo, ele diz, nisto consiste o amor. Qual é o sentido de amor, João? Ele diz, o amor é isso aqui, nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus. Não, nós não amamos a Deus. É um termo pesado, mas é a realidade. Nós odiávamos a Deus. Caímos no Éden, não queríamos Deus. O homem não quer Deus, portanto, nós não amávamos a Deus. Mas em que Ele nos amou. Ele nos amou. Ele nos amou quando ainda éramos pecadores, Paulo disse. Mas em que Ele nos amou. Isso consiste o amor. Deus nos amou quando não amávamos Ele. Ele nos quis quando não queríamos Ele. Ele nos amou. E Ele provou que nos amou, enviando o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Portanto, Jesus nasceu. Deus enviou o Seu Filho como prova do Seu amor. Deus colocou o Seu Filho no mundo. O menino nasceu como propiciação pelos nossos pecados. Como oferta, como sacrifício pelos nossos pecados. Propiciação é esse sacrifício. E as religiões, muitas delas, têm isso. E todas elas, se é que eu posso generalizar, eu acredito que sim, todas elas pedem ao homem sacrifício para Deus, ou Deus deles, ser propício ao homem. As religiões pedem para o homem ofertar um sacrifício ao Deus deles, para o Deus deles ser propício a eles. No Evangelho, não. No Evangelho não é Deus pedindo para o homem uma oferta de sacrifício para Deus ser propício a ele. No Evangelho, Deus é a oferta de propiciação para Ele mesmo. No Evangelho, Deus veio ao mundo na pessoa do Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Deus é o próprio sacrifício.
Deus é a própria oferta. Deus veio ao mundo para ser a propiciação pelos nossos pecados, para ser o sacrifício. Que a ira de Deus não caía sobre nós, caía sobre essa oferta, sobre esse sacrifício. Portanto, que o Espírito de Deus aplica isso em nós. Jesus veio ao mundo para ser o sacrifício, a oferta, para o perdão dos nossos pecados. Se Jesus não nascesse, meus irmãos, se esse menino não viesse ao mundo, se Jesus não nascesse, se o transcendente, se o invisível não se tornasse visível e fosse para a cruz, permaneceríamos sendo pecadores, condenados. Permaneceríamos sendo pecadores condenados, não teríamos essa oferta, esse sacrifício de propiciação. Mas Ele foi a oferta, Ele foi o sacrifício. Continuando, porque Jesus teve que nascer. Porque Jesus teve que vir ao mundo. Ele disse para nos salvar dos pecados, para ser a nossa salvação, consequentemente, para nos dar a vida eterna. Para nos dar a vida eterna. Essa salvação inclui esse pacote inteiro. Nos liberta do pecado, sendo Ele o próprio sacrifício pelos nossos pecados. E é um pacote, esse presente do nascimento dEle, é um pacote cheio de outros presentes. Dentre eles é a vida eterna. Ele nasceu para nos dar a vida eterna, estávamos mortos. O clássico é o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Olha o que João diz. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito. Deus amou o mundo. Esse mundo aqui são os homens, os eleitos de Deus, aquele que Ele amou antes da fundação do mundo. Ele amou o mundo, os homens, esses seres que Ele quis para Ele. E por amar esses, Ele deu o seu Filho. Ele se deu na pessoa do seu Filho. O Filho nasceu. O Filho veio ao mundo para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus nasceu para nos dar essa vida eterna. Essa vida do tipo de Deus que já começou na vida daquele que crê. A gente pensa em vida eterna pós-morte. A gente pensa em vida eterna naquela outra eternidade que foi preparada para nós. Mas a vida eterna para o cristão já começou. A vida eterna para o cristão já começou. E essa vida eterna, Jesus disse, é conhecer a Deus. Ela já foi iniciada. A partida da vida eterna para o cristão já começou. Em Cristo, o nascimento dele, a vinda dele ao mundo, nos deu vida eterna. Não só perdão de pecados, consequentemente, vida eterna. Estávamos mortos, em Cristo temos vida eterna. Jesus nasceu para nos dar vida eterna. Vida que o homem pode conhecer até a primeira morte, mas nunca conhecerá a segunda morte. A separação eterna de Deus, a condenação. Vida eterna que estará com Cristo para todo sempre e o conhecerá por toda a eternidade. Cristo morre na cruz, vence a morte, para dar aos homens vida eterna. Terceiro, Jesus nasceu, e a gente caminha para encerrar, dentro do pacote ainda, porque Ele nasceu para nos fazer filhos de Deus, para nos tornar filhos de Deus. Ele teve que se tornar unigênito, mas voltou para o céu como primogênito. Veio ao mundo como o único Filho de Deus, mas voltou ao céu como primogênito, primeiro dentre muitos outros filhos de Deus. Olha o que diz Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, a partir do versículo 4. Gálatas capítulo 4, a partir do versículo 4, Paulo diz: mas quando chegou a plenitude do tempo, essa plenitude do tempo é esse tempo presente, esse mundo, a plenitude do tempo, nesse tempo presente, Deus enviou o seu Filho, o menino nasceu, Jesus nasceu,
nascido de mulher, nascido debaixo da lei. 5. A fim, por que ele nasceu? Por que Deus enviou seu Filho? Com essa finalidade, de redimir, de perdoar, de salvar, de redimir. O que estavam sob a lei, ele veio para nos redimir da lei, para nos salvar da lei. Não conseguíamos cumprir a lei. Era impossível cumprir essa lei, portanto a lei nos condena por quebrarmos ela. Mas ele veio nos salvar da punição da lei, cumprindo ela no nosso lugar. E cumprindo a lei no nosso lugar, recebemos a adoção de filhos. Jesus nasceu para sermos adotados pelo Pai. Jesus nasceu para recebermos a adoção de filhos, versículo 6. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho. Escuta isso, meus irmãos. Agora nós que somos filhos, Deus enviou o Espírito Santo. E esse Espírito era o Espírito que estava em Jesus. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho aos seus corações. Guarde isso. O Espírito que estava em Jesus está em nós. Cristo habita em nós na pessoa do Espírito. Está em nossos corações, o qual clama, Abba, Pai. Esse Espírito de Jesus que está em nós, o Espírito Santo, clama dentro de nós, dizendo: você tem um Pai. Você pode se relacionar com Ele como filho e pai. Você pode dizer: Abba, Pai. Outra feita, Paulo disse que esse Espírito testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. É o Espírito sempre testificando, lembrando em nós: você é filho, você é filha. Cristo nasceu para isso. Versículo 7. Assim, você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Por que Jesus nasceu? Por que Jesus teve que vir ao mundo? Está dentro desse pacote para nos tornar filhos de Deus, para nos adotar, para nos levar ao Pai, dizendo: Pai, eu comprei esses para ti. Pai, eu comprei esses, não com ouro, não com prata, mas com o meu sangue. O Pai nos adotou e agora somos filho dele, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Não somos mais escravos, somos filhos. E o Espírito que estava em Jesus está em nós, clamando, dizendo: você tem um Pai. Testificando no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Em contrapartida, se Jesus não nascesse, esse mesmo João, aliás, disse que o homem é filho ou de Deus ou é filho do diabo. Se Jesus não nascesse, se esse menino não viesse ao mundo, se ele não fosse para a cruz, permaneceríamos sendo filhos do diabo, permaneceríamos sendo escravo do pecado. Mas Jesus nasceu para nos tornar filhos de Deus, para nos colocar no seu reino glorioso e participarmos de toda a sua herança. Você já parou para pensar nisso, irmãos? Herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Desfrutar de toda aquela glória, desfrutar de toda aquela beleza. Ele nos fez filho. E por último, Jesus nasceu e veio ao mundo. Além de nos salvar, esse pacote da salvação está incluído tudo isso. Jesus nasceu e veio ao mundo para ser o nosso sumo sacerdote. Para ser o nosso sumo sacerdote. Olha o que o escritor aos Hebreus diz, capítulo 2, versículo 16 ao 18. Hebreus capítulo 2, versículo 16, ele diz: pois é claro que não é a anjos que ele ajuda. Jesus não está para ajudar os anjos. Os anjos
não precisam ser ajudados. Os anjos são seres que não precisam de ajuda, ele não está para ajudar os anjos, mas aos descendentes de Abraão, nós, o povo que agora foi inserido na aliança, ele está para ajudar os descendentes de Abraão, a igreja, nós. Versículo 17. Por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos. Ele precisava nascer, era necessário que ele se tornasse semelhante a nós em todos os aspectos. Jesus não foi um mundo de dor, de sofrimento. Pelo contrário, foi o homem que mais sofreu, porque ele era perfeito em um mundo imperfeito. Isso causava sofrimento nele constantemente. Ele era 100% justo em um mundo injusto. Ele era 100% santo em um mundo de pecadores. Ele se tornou semelhante aos seus irmãos, aos homens, em todos os aspectos. Possuindo o corpo, se tornou um de nós, semelhante a nós, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus, e fazer propiciação pelos pecados do povo. Cristo se tornou um de nós, para se tornar sumo sacerdote misericordioso. Se tornou um de nós para ele, porque na pele ele sentiu a nossa dor, a nossa tentação. Na pele ele sentiu os sofrimentos do homem. Versículo 18. Porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz, glória a Deus, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Ele sofreu, ele foi tentado, e agora ele é o nosso sumo sacerdote que entende o nosso sofrimento. Por isso ele nasceu. Ele foi tentado como nós, e agora ele é capaz. Ele é um sumo sacerdote capaz de nos socorrer quando nos achegamos a ele. O escritor aos Hebreus disse: se achegue ao trono da graça, confiadamente, crendo, e você será atendido, que haverá socorro para você, pois nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós. Foi tentado, ele vai nos socorrer. Sofreu o sofrimento dos homens, por isso Jesus nasceu. Ele nos entende, entende nossa dor, ele é o Deus homem. Está lá, é o homem Deus, a destra do Pai, intercedendo pelos seus, é o nosso sumo sacerdote, conhecendo nossas dores. Por isso eu encorajo, vá a Cristo. No meio da sua luta, no meio das suas tentações, no meio do seu sofrimento, vá a Cristo. Tem socorro para a sua alma. Vá a Cristo. Há um Deus homem que te entende. Vá a Cristo. Ele é o nosso sumo sacerdote, capaz de te socorrer em todas as tentações, em todas as suas lutas. Vá a Cristo. Ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Cristo nasceu para ser esse nosso sumo sacerdote, para nos entender, para entender os seus, sentiu na pele os sofrimentos, sentiu na pele as tentações, foi tentado em todas as coisas, mas não pecou, e por isso se tornou o nosso sumo sacerdote. Esse é o nascimento de Cristo. Essa festa que se comemora o Natal, que a gente lembre de Cristo, que Ele nasce, que Ele possa nascer todos os dias em nossos corações, constantemente esse bebê possa nascer dentro de nós, a ponto de nos tornar mais e mais parecidos com Ele. Jesus nasceu para nos salvar, e dentro desse presente da salvação há esse pacote, vida eterna, adoção de filhos, um sumo sacerdote que nos entende. Esse é o Cristo que veio ao mundo para nos salvar. Esse é o Verbo de Deus que se encarnou. Esse é o Deus que se fez homem. Essa é a boa nova do Natal.
houve salvação, luz nas trevas, esperança no meio do desespero. Esse é o conteúdo do Natal, esse é o propósito do Natal, essa é a glória do Natal. Deus desceu até nós para nos tirar do império das trevas e da escravidão do pecado. Deus desceu até nós para nos adotar como filhos de Deus. Deus desceu até nós para nos dar vida e vida em abundância. Talvez a gente no Natal deu presente, ou vai dar presente, ou ganhamos presente. Mas o maior presente que houve foi Jesus nascer. O maior presente que aconteceu na história humana foi Deus dar dele mesmo na pessoa do Filho. Deus nos deu um presente chamado Jesus, chamado salvação, chamado Cristo, luz nas trevas, esperança no meio do desespero. Esse é o Natal, esse é o verdadeiro sentido. Jesus nasceu para nos salvar. Você pode ficar em pé no seu lugar.